Olá, terceiro ano, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai fazer atividade no livro APES de Língua Portuguesa, páginas 102 a 105. Continuamos na unidade 5, com o gênero textual carta pessoal, porém hoje a gente vai falar um pouquinho sobre variedades linguísticas, que é o formal e a linguagem informal. A linguagem formal, como o próprio nome diz, é algo mais formal, mais sério. E já o informal é aquela linguagem menos séria que a gente usa entre as pessoas com quem a gente conhece. Então, a linguagem formal, aquela linguagem mais séria, a gente utiliza em ambiente de trabalho, né, em situações mais sérias. Já a linguagem informal a gente usa no dia a dia com a nossa família, com os colegas. Então, dependendo do local onde você esteja, você pode usar uma linguagem mais formal, mais séria, mais cerimoniosa ou mais informal, ou seja, mais espontânea, aquelas falas mais do dia a dia, que revela aproximação, etc. Então, vamos na nossa página 102. Analisando lá desde o comecinho. Língua, né? A língua, usos e reflexão. E hoje a gente vai falar sobre variedades linguísticas, o formal e o informal. Aquela linguagem formal mais séria e informal mais espontânea. Então, vamos reler um trecho da Carta de Rororoso. Você sempre me disse que se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, eu estou com um problemaço, ajude-me. Perceba que ele usa a expressão problemaço, ou seja, um problema grande, né? Encrencado, que é uma coisa mais informal. E aí você vai pintar os quadrinhos que melhor indicam o que podemos observar aqui sobre essa linguagem de Rororoso no trecho que a gente leu aqui. Então, esta linguagem, ela é cerimoniosa, ou seja, ela é uma linguagem séria. Ela é espontânea? Está longe do que se fala no dia a dia? Está próxima do que a gente costuma falar no dia a dia? Revela proximidade com o tio ou revela distanciamento com o tio? Você vai pintar os quadradinhos apenas que falam realmente sobre a linguagem, esse tipo de linguagem, problemaço, encrencado. Então, você vai pintar aí pelo menos 3 quadrinhos. Por exemplo, é uma linguagem espontânea? É espontânea, então você vai pintar esse quadrinho aqui. E vai pintar mais uns 2 aí também, ok? Ainda na mesma página, vamos lá. Ainda na página 102, a gente vai fazer a leitura de 2 bilhetes e na página 103 mais 2 bilhetes. Vocês vão observar esses bilhetes, tá? Para analisar direitinho a situação. Bilhete 1. Quicote. O almoço está pronto. No micro-ondas. É só esquentar. Beijo, mamãe. Bilhete 2. Dona Sandra. Aqui estão os documentos que a senhora pediu. Se estiver faltando algo, por favor, telefone nos avisando. Atenciosamente, Margarida Sereno. Então, observe aí já a diferença de linguagem. Essa é uma linguagem mais informal, do dia a dia, né? A mãe escrevendo o bilhete para o filho. A expressão tá, ao invés de estar. Já aqui, Dona Sandra, a senhora. Então, é uma linguagem atenciosamente, então é uma linguagem mais formal. Vamos analisar mais 2 bilhetes, esses estão no comecinho da página 103. Bilhete 3. Lu, cadê meu cinto roxo? Tava em cima da mesinha e sumiu. Quero usar meu cinto hoje. Hoje, tá ligada? Pri. Bilhete 4, então. Senhor Graciliano Coutinho, encontrei esta carteira na frente de sua casa. Acho que lhe pertence. Não o conheço, mas o reconheci pela fotografia, pois moro na rua Vitoriano César e já vi o senhor por aqui. Amigavelmente, Murilo Setiborano. Então, perceba que aqui, linguagem informal, A expressão tá ligada
Então, tá ligada é uma gíria, e essa gíria é considerada linguagem informal, linguagem que você usa no dia a dia. Nesse caso, ela usou com uma amiga, né? E no bilhete 4 já é mais sério, já é mais formal, ó. Senhor Graciliano, então, não o conheço. Amigavelmente, ó, já vi o senhor por aqui. Então, tudo isso faz parte da linguagem formal, é uma linguagem mais séria, né? É mais cerimoniosa. Agora vamos para as questões A e B, ainda da página 103. Na questão A, pergunta em quais dos bilhetes a linguagem é mais formal, mais cerimoniosa, mais séria. Então, em quais dos bilhetes? Bilhetes 1, 2, 3 ou 4? Aí você sabe que tem aí pelo menos dois bilhetes aí que tem uma linguagem mais formal, uma linguagem mais séria, que se trata por senhor, dona. Então, quais palavras indicam esta formalidade? Então, você vai dizer aqui, vai escrever quais são os bilhetes em que a linguagem é informal, 1, 2, 3 ou 4. Pode ser mais de um bilhete, tá? E vai dizer quais são as palavras que indicam essa formalidade. Por exemplo, qual palavra? Senhor, dona, amigavelmente, atenciosamente, não sei. Você vai tirar deste bilhete, né, duas palavrinhas um de cada, né? Uma palavra de cada, que indicam essa formalidade. E na questão B, é o contrário. Em quais dos bilhetes a linguagem indica mais familiaridade entre remetente e destinatário? Ou seja, quais bilhetes aí tem a linguagem mais informal, que indica mais familiaridade, que é algo mais espontâneo? Bilhetes 1, 2, 3 ou 4. E por quê? Ou seja, você vai justificar também, tá? Vai dizer bilhete 1 por isso, por isso. Ou bilhete 2 por aquilo, aquilo outro, ok? Vai justificar direitinho. Vamos para o finalzinho da página 103, vem falando um pouquinho da expressão tá ligada, que é uma gíria muito usada entre alguns jovens. Não são todos os jovens que falam, mas alguns costumam falar. Então, as gírias, elas são expressões informais, que a gente usa em situações informais, é uma linguagem informal. Então, aqui tem mais alguns exemplos de gíria, como, por exemplo, da hora, tipo assim, causar, tô ligado, legal, mó, então, que é mó legal. Então, tudo isso é gíria, e tudo que é gíria é uma linguagem informal, que a gente usa com pessoas conhecidas, com colegas, mas não deve ser usada num ambiente mais sério, num ambiente, né, de trabalho, um ambiente mais cerimonioso, assim, não deve usar. Então, a gente vem mais um complemento aqui, falando que no bilhete 3, por exemplo, é usada a gíria porque a situação é mais espontânea, ou seja, ela está falando com uma colega, com uma amiga. Mas já no caso do bilhete 4, a linguagem já é mais formal, já é mais cerimoniosa, né? Então, há momentos em que a gente pode usar a linguagem informal e outros momentos que a gente deve usar a linguagem mais formal, mais séria, de acordo com a situação. Vamos para a página 104. Na página 104, a gente vai fazer a leitura dessa tirinha de Calvin. Então, vamos lá. Ele está apresentando um trabalho na sala de aula sobre o planeta Mercúrio. Lembrando que, se é uma apresentação de trabalho em sala de aula, que provavelmente vale nota, enfim, valendo ou não nota, é uma situação de formalidade, é um momento sério. Então, em um momento sério, a gente deve usar a linguagem mais formal. Vamos ver aqui o que Calvin fez. O planeta Mercúrio tem esse nome por causa de um deus romano que tinha asas nos pés. Mercúrio era o deus dos termômetros. Por isso, deram o nome dele àquele metalzinho que tem dentro deles. Agora, por que deram o nome do cara para um planeta, eu nem desconfio. É com você, Suzy. Então, ele fez a parte da apresentação dele e passou a vez para a Suzy. E olha a cara da Suzy. A Suzy ficou brava. Por que ficou brava? Porque ele usou algumas expressões
informais, né? Como mais espontâneo no momento que deveria ser sério. E aí ela ficou brava porque não queria ser prejudicada, né? Porque a apresentação era dos dois, a nota era para os dois. Então vamos lá. Questão A. Para apresentar seu trabalho, que linguagem seria mais adequada para Calvin utilizar? Mais formal ou mais informal? Por quê? Então, nesse caso, Calvin deveria usar uma linguagem mais formal, mais séria, ou mais informal, aquela linguagem mais espontânea que a gente usa com os amigos. Então, você vai dizer e justificar por quê. No quadrinho 3, questão B, ele está lendo o seu trabalho e ele parece estar conversando consigo mesmo aqui, ó, nesse quadrinho, no quadrinho 3. Ele parece estar conversando consigo mesmo, pensando, né? Ou seja, falando sozinho, digamos assim. Circule na fala de Kelvin palavras ou expressões que revelam que ele está mais à vontade. Então, aqui, ó, nesse terceiro quadrinho, ele está se sentindo mais à vontade e aí ele fica conversando sozinho, né? E nesse caso, quais são as palavras que indicam que ele está mais à vontade, ó? Agora, porque deram o nome do cara para um planeta, eu nem desconfio. Então, tem umas 2 palavrinhas aí que são umas palavras assim que você fala, né? Umas 3 palavrinhas aí que poderia indicar uma linguagem que ele tá mais à vontade. Então, você vai marcar, ok? Vamos para a próxima questão. Na questão 2, a gente vai ler mais uma tirinha de Calvin e observar um pouco, né, essa expressão, as expressões. Haroldo, eu consegui. Comi as caixas de cereal que eu precisava para ter as tampas. Agora eu posso pedir a minha touca. Puxa, eu mal posso esperar. Vou ficar muito maneiro. Mas aqui diz que é preciso aguardar 6 semanas para receber. 6 semanas? Eu vou estar velho em 6 semanas. Tenho certeza de que a touca vai fazer sucesso no asilo. E aí terminou a nossa tirinha. Então, você observa aí algumas expressões, né, entre Haroldo e Calvin, umas expressões que são mais informais. Vamos para a questão A. Na questão A, pede para você assinalar o tipo de linguagem que predomina na conversa entre Calvin e o seu tigre Haroldo. Então, nesse caso, a linguagem entre eles é mais formal, é mais pessoal e espontânea, é uma linguagem mais informal, uma linguagem mais planejada e menos espontânea. Você vai marcar X aí em 2 opções, né, 2 alternativas, que na verdade é o que predomina na conversa entre Calvin e o seu tigre Haroldo, nessa tirinha aqui, ok? Questão B. No quadrinho 2, Calvin usa uma gíria, maneiro. O que ela significa? O que significa quando alguém diz assim, maneiro? Então, você vai escrever aqui o significado dessa gíria. E no mesmo quadrinho, Calvin usa uma palavra muito comum em nosso dia a dia e que revela admiração. Qual é a palavra? Circule-a. Então, você vai voltar lá no quadrinho 2, que é esse aqui, e vai circular a palavrinha em que revela admiração. Qual é essa palavrinha aqui que revela admiração? Então, ele fala, agora eu posso pedir a minha touca. Puxa, eu mal posso esperar, vou ficar muito maneiro. Então, qual é a palavrinha aqui que expressa admiração? Você vai circular, é apenas uma palavra, ok? E, para finalizar, na última página, né, na página 105, aqui tem um quadro com palavras que você vai completar, aqui está as que estão faltando. Então, aqui tem as palavras como elas realmente são escritas corretamente e o uso no dia a dia, como a gente costuma falar. Está, tá. Estou, tô. Estava, tava.
né? Aí você vai colocar como é, né é o quê? Como é a escrita a escrita dessa palavra corretamente? Aí tem aqui avô, avó, vovó. Se ou se. Qual é a palavra? Formal, a palavra como a gente escreve. Então, essa primeira eu já coloquei. Tô, a gente escreve estou. E né, como é que a gente escreve ela, a palavra sem abreviar, a palavra completa? E se ou se. Então, você vai escrever aqui também. E para finalizar, agora é hora de organizar o que vocês estudaram, o que a gente estudou. Então, você vai completar esses quadros usando as palavras. Você vai escrever nele a palavra formal ou informal, de acordo com a informação. Linguagem, aí no caso tem a formal ou a informal. A linguagem empregada em situações mais cerimoniosas e que a gente deve evitar gírias. Isso é linguagem formal ou informal. Você vai escrever aqui. Linguagem que a gente usa gírias. O uso de gírias é permitido, é mais espontâneo e é mais comum no dia a dia. Linguagem formal ou informal. Você vai escrever aqui também, ok? Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.